E aí pessoal, bem-vindos aí ao canal do Kablan. Nessa videoaula aí, dois exercícios do Senai, o exercício 25 e o 34 da prova CGE 2184. Foi o pedido aí do nosso inscrito Carlos Henrique. Então aí, Carlos Henrique, para você aí. E você que está assistindo aí, se tiver algum exercício aí específico da prova do Senai, da ETEC, você queira aí que não esteja ainda no canal, porque aqui tem bastante exercício aí da ETEC e do Senai. E outros vestibulares também, vestibulinho. Então, inscreva-se no canal, deixa o like e seu comentário. Tamo junto, um grande abraço e bom vídeo. Olha aí, questão 34 da prova do Senai CGE 2184, do curso técnico. Essa questão aqui, junto com a questão 25, não é isso? Deixa eu ver aqui. Foi um pedido aí do Carlos Henrique, um inscrito do canal, que pediu aí para eu resolver essas duas questões, então. Em uma progressão geométrica PG de 4 termos, a soma dos termos de ordem par é igual a 10 e a soma dos termos de ordem ímpar é igual a 5. O quarto termo dessa PG é igual a... Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e vamos à resolução. Olha aí, PG. PG, qual que é a propriedade? PG é uma sequência numérica em que, para você conseguir os termos a partir do primeiro, então você terá que fazer o seguinte, você vai multiplicar por um valor constante. Então, atenção que eu disse multiplicar por um valor constante. Dessa forma, você obtém os outros termos da PG. Nesse caso aqui, temos apenas 4 termos. Então, a partir do A1, para eu chegar no A2, eu vou multiplicar esse valor por um valor fixo chamado de razão, e aqui simbolizado pela letrinha Q. Então, multiplicamos, ok? E multiplicamos mais uma vez para chegar no próximo termo. Então, estamos multiplicando por um valor constante. Esse valor constante é a razão. Perceba que para chegar do A1 até o A4, multiplicamos o quê? 3 vezes por Q, né? Consecutivos, ou 3 Q elevado à terceira potência, tá? Porque é Q vezes Q vezes Q, 3 elevado à terceira. Então, essa propriedade é a característica da PG. Beleza? Então, aqui ele está pedindo o seguinte, olha lá. Está falando que a soma dos termos de ordem par, ou seja, o A2 e o A4. Então, nós temos aqui o A2 mais o A4, essa soma dá 10. A soma dos termos de ordem ímpar, ou seja, o A1 mais o A3, essa soma vai dar 5. Daqui nós tiramos o quê? Um sistema, né? Temos aí 4 incógnitas por enquanto, não é isso? Porém, lembra que a característica da PG? Então, esse A2 aqui eu posso escrever como em função de A1, ou seja, A1 vezes uma razão, isso é o A2. E o A4 eu posso escrever como sendo o A1 que multiplica a razão elevado à terceira, lembra? Está aqui, ó, do A1 para chegar no A4, multiplica uma vez, multiplica de novo, multiplica de novo. Então, isso aqui é igual a 10. Ok? Vamos fazer a mesma coisa na equação de baixo. Olha só, o A1 fica A1 mesmo, agora o A3 em função de A1 fica A1 vezes a razão elevado à segunda potência, né? Do A1 para chegar no A2, multiplica uma vez. Para chegar no A3, multiplica mais uma vez. Então, é elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 5. Ok? Bom, colocando aqui os fatores, ou os termos, né, comum em evidência, nós teremos aqui na primeira equação o A1 vezes a razão, ok? Em evidência. Para dar ele mesmo, tem que multiplicar por 1, né? A1 vezes Q vezes 1 vai dar A1 vezes Q. Mas, agora, para o A1 vezes Q dar A1 vezes Q ao cubo, nós temos que multiplicar pela razão ao quadrado. Quando nós aplicarmos a distributiva aqui, nós voltamos para esse formato aqui não fatorado, tá? Então, nós temos uma nova equação agora fatorada. Muito bem. Na segunda equação, mesma coisa, vamos colocar o primeiro termo em evidência, pois ela aparece aqui nos dois termos, tá? Então, o fator comum aqui é o A1.
Então, o A1 vai multiplicar quem? O 1, para dar ele mesmo, mais o Q ao quadrado para resultar no A1Q quadrado. Ok? Isso aqui é igual a 5. Propriedade aí da razão da PG. Razão da PG, para eu conseguir calcular a razão da PG, eu pego um termo qualquer, né? Um termo aqui, o AN, e multiplico pelo antecessor dele. Aliás, multiplico não, divido, né? Divido por AN menos 1. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, o A2, se eu dividir pelo A1, eu obtenho a razão, tá? Então, qualquer dois termos consecutivos aqui, se eu pegar a razão entre eles, vai dar o valor aqui da razão, tá? Se eu dividir um pelo outro. Portanto, sabendo disso, vamos pegar aqui, ó, e dividir essas duas equações aqui. Então, vamos dividir termo a termo, né? Membro a membro aqui, ó. Vamos dividir essas duas equações. Então, como fica? Olha só, na divisão desse lado aqui, dos números, 10 dividido por 5 vai dar 2. Agora, esse fator aqui, ó, 1 mais q quadrado dividido por 1 mais q quadrado, podemos o quê? Cancelar, porque vai dar 1, correto? E aqui ficamos com A1Q dividido por A1. A1 com A1 podemos cancelar. E aqui nós temos, então, olha aí, a razão. A razão dessa PG é 2. Sabendo que a razão é 2, podemos, então, facilmente encontrar aqui os termos, não é isso? Por exemplo, substituindo a razão em uma dessas equações aqui, ó. Por exemplo, vamos ver aqui na equação 1, né, que a gente precisa saber qual é o primeiro termo. Aliás, vamos substituir aqui primeiro na equação 2, tá? Então, vem cá, ó. Nós temos aqui o A1, que a gente não sabe quanto que é ainda, mais A1 vezes a razão ao quadrado. Quanto que é a razão ao quadrado? A razão é 2. 2 ao quadrado, 4. Isso aqui é igual a 5. Portanto, ó, 4A1 com mais 1A1, nós temos 5 vezes o primeiro termo. E 5 vezes o primeiro termo está dando 5. Portanto, o valor do primeiro termo é igual a 1. Descoberto o primeiro valor, o primeiro termo, fica fácil descobrir o quarto termo, né? Que ele quer saber aqui, ó. O quarto termo. O quarto termo da PG, então, é A1 vezes Q ao cubo. É isso aqui, ó. O quarto termo é isso daqui. A1 vezes Q ao cubo. Se o A1 é igual a 1, então nós temos que o quarto termo vai ser igual a 1 uma vez o 2 ao cubo, ou seja, 1 vezes 8, ou seja, 8. O A4 é 8. Então, essa é a forma aí, né, usando os conhecimentos aí de PG, que você poderia utilizar para resolver essa questão. Uma outra forma de fazer essa questão é chutar os termos, né? São apenas 4. Você chuta, imagina que seja números inteiros, né? Então, você chutaria aí uma PG usando a razão 2. Você chegaria facilmente. Por exemplo, eu comecei aqui uma PG de 2 em 2, tá? Com o primeiro termo igual a 2. Você vai perceber que não é essa PG, tá? Mas daria para você ir testando. Por exemplo, ó, razão 2. 2, primeiro termo, vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16. Aí você vem aqui, ó, a soma desse com esse tem que dar 10. Não deu, deu 20. Soma desse com esse tem que dar 5. E aqui deu 10. Então, nós reduzimos aqui pela metade, ó. 1, 2, 4, 8. Prontinho. A soma desse com esse dá 5, a soma desse com esse dá 10. Tá? Então, dessa forma, você poderia facilmente encontrar aí o quarto termo chutando valores para PG. Tá? É um método arriscado, porque não daria para saber aí se ia ser possível calcular tão rapidamente assim, né? Ao invés de usar todo o raciocínio aqui do conteúdo de PG. Beleza? Então, tá aí mais um vídeo aí para o nosso amigo aí é Carlos Henrique, especialmente, mas vai para todos os inscritos aí também que estão estudando para o Senai. Beleza? Bons estudos aí. Até a próxima. Abraço. Opa, muito importante também, né? Assinalar a alternativa. Alternativa C, galera. C. Alternativa C. O quarto termo da PG é 8.
Pronto, beleza? Agora sim, vou me despedir aí. Tchau, tchau. E não esquece de se inscrever no canal. Estamos juntos, grande abraço. Muito bem, questão 25 aí, pedido do nosso amigo Carlos Henrique. Em relação à circunferência de equação x menos 3² mais y menos 2 ao quadrado igual a 25, a reta de equação 4x mais 3y mais 2 é igual a 0. Então tem as situações aqui, se ela é secante, passando pelo centro, se é secante sem passar pelo centro, se é tangente ao ponto 3, 2, se é tangente ao ponto menos 3, menos 2, ou se é exterior à circunferência. Então, em primeiro lugar aqui, vamos entender essa equação da circunferência aqui, ó. O que acontece? Essa é a equação reduzida da circunferência. Na equação reduzida, você tem aqui as coordenadas do centro. Na própria equação, aqui você tem o x do centro e o y do centro. Dessa forma, você consegue obter aí algumas informações logo de cara, tá? Da nossa equação da circunferência. Então, o centro dessa circunferência vai ter x, 3 e y, 2. Tá? Então, isso daqui são as coordenadas do centro. Tá? Ponto C, centro da circunferência. Muito bem. Agora aqui, com relação à reta, você tem aqui a equação geral da reta, né? E aí você tem o seguinte, vamos ver, analisar as situações. Ó, é secante passando pelo centro. Nós temos aqui as coordenadas do centro. Se ela é secante passando pelo centro, ou seja, esse ponto pertence a essa reta. Então, se pertence a essa reta, quando nós substituirmos o x e o y na equação, essa sentença tem que ser verdadeira. Tá? Então, vamos verificar a alternativa A. Então, nós temos 4 vezes 3 mais 3 vezes o y, que é 2, mais 2, isso aí tem que dar 0. Vamos ver se bate. 3 vezes 4 dá 12, mais 2 vezes 3, 6. 6 com mais 2, 8. Isso aqui deu 20, portanto, não confere. Então, essa daqui não é. Muito bem, secante sem passar pelo centro. Vamos deixar essa daqui por último, tá? Secante sem passar pelo centro, porque para verificar vamos ter que calcular a distância do centro até a reta, tá? Então, por isso, vamos ver se dá para fazer por eliminação. Bom, tangente no ponto 3, 2. Se é tangente, ela passa pelo ponto, tá? Se ela é tangente, ela passa pelo ponto, ela trisca nesse ponto aqui. Então, esse ponto pertenceria à reta, portanto, a sentença ficaria verdadeira e acabamos de verificar que não é. Portanto, essa daqui também não é. Tangente no ponto menos 3, menos 2. Bom, assim como fizemos com o centro, vamos fazer com esse ponto aqui, verificar na reta. Então, nós substituímos o x, então 4 vezes menos 3, que é o x, mais 3 vezes menos 2, que é o y, mais 2, isso aqui tem que dar 0. Vamos verificar, então, menos 12 com menos 6, com mais 2, isso aqui deu 18 menos 2, 16 negativo, tá? Então, essa daqui também não é. Muito bem, aí nos resta aqui duas alternativas, a B e a E, que isso será possível afirmar se nós verificarmos a distância do centro até a reta. E é isso que a gente vai fazer agora. Como é o processo que dá mais trabalho, vamos fazer então devagar. Olha só, existe uma equação que nos dá a distância entre o ponto P e a reta R, ok? E essa equação é dada por módulo de A vezes o x do ponto mais B vezes o y do ponto mais C, ok? Tudo isso dividido por raiz de a quadrado mais b quadrado. Olha só, raiz quadrada de a quadrado mais o b ao quadrado. Lembrando que a e b são os coeficientes da reta, tá? Da equação da reta aqui, ó. A e b são os coeficientes da reta. Então, deixa eu copiar aqui a equação, né? Então, a equação da reta seria o quê? AX mais BY mais C
que é igual a 0, exatamente como está aqui, ó, nesse formato. Então, aqui, nosso A seria o 4, o B seria o 3 e o C é o 2, que está aqui, ó, são os coeficientes da reta. Tudo bem? Agora é só substituir. Nós temos as coordenadas do ponto. O ponto aqui que nós queremos é o centro. Queremos saber a distância da reta até o centro da circunferência, tá? Se você quiser desenhar a situação, é o seguinte. Você tem aqui uma circunferência. Você tem aqui o ponto central. E você tem uma reta qualquer aqui passando por aqui. Não é essa a situação, tá? Só para ilustrar. Então, nós estamos calculando aqui a distância. Essa distância aqui, da reta até o centro da circunferência. Entendeu? Ok, então a reta R e o centro. Beleza? Essa é a equação aqui. Vamos lá, então. Então, a distância do centro, né, que é o ponto C, até a reta R, é dada por módulo. O A é 4, vezes o x do ponto, que é 3, mais 3 vezes o y do ponto, que é 2, mais o C, que é 2. Isso em módulo, tá? Porque distância é em módulo. Dividido por raiz de quem? Raiz dos coeficientes ali, ó. A ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, que dá 16, mais 3 ao quadrado, que dá 9. Isso aqui vai dar. Em cima aqui nós temos 3 vezes 4. Já tinha feito essa conta aqui, né? É 20, não é isso? Ó, 3 vezes 4. 12 com mais 8, 20. Então, em cima é 20. Tá essa conta aqui, ó. Dividido por raiz de 16 mais 9, 25. Não é isso? Mais 10, 26. Menos 1, 25. Raiz de 25 é 5. Portanto, a distância entre o ponto e a reta é igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4. O 4, perceba que é menor, né? Menor que o raio, portanto, ela não está fora, ela está, como que eu posso dizer, secante, tá? Exterior seria esse caso aqui, ó, tá? Que ela está passando fora da circunferência, não tem nenhum ponto aqui em comum com a circunferência. Então, seria exterior. Portanto, aqui concluímos que ela não é exterior, ela só pode ser o quê? Secante, porém, sem passar pelo centro. Se passasse pelo centro, a distância daria 0, porque o centro pertenceria à reta. Seria um ponto que pertence à reta. Tudo bem, tranquilo. Essa foi, então, a questão 25, pedida aí pelo Carlos Henrique, certo? Então, eu dedico aí para você, Carlos Henrique, a resolução da questão 25 e da questão 34. Tranquilo, não esquece de se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos, seus colegas. Boa sorte, bons estudos aí. Até a próxima. Lembrando que o raio dessa circunferência é a raiz quadrada desse número que está aqui, ó. Ou seja, o raio é igual a 5, tá? Então, isso é muito importante, é um detalhe muito importante. O raio da circunferência é 5. Então, se essa distância aqui, ó, for igual ao raio, a reta é tangente num ponto, ok? Se a distância for menor que o raio, ela vai cortar aqui, ela vai ser secante, né? Ou seja, passar por 2 pontos. Se a distância for 0, ela vai passar pelo centro, tá? Ou seja, esse ponto pertence à reta, o centro. Então, dito isso, tá? Importante para você entender melhor aqui a resolução. Esqueci de falar aqui do raio, tá? O raio, então, é raiz quadrada de 25, que é 5. Então, essa forma reduzida da equação da circunferência, você consegue o centro, as coordenadas do centro dela, e, além disso, o raio. Agora sim, me despeço. Abraço a todos e até a próxima.